Hoje eu estou no Hotel Bourbon, aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e viemos conhecer, o doutor Frederico Porto. Eu não podia perder a oportunidade de sair de Umuarama e vir para Foz conversar com ele, essa pessoa encantadora que eu acompanho os vídeos dele. Como que vai, doutor? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, tá boa, Thalys. Tudo bom? Tudo bem, e você? Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho aqui. Aqui vai ser um bate-papo bem gostoso e bem descontraído. Com uma trajetória única, possui formação e áreas de atuação que congregam uma série de disciplinas, como médico, psiquiatra e nutrólogo. Já atendeu mais de 14 mil pacientes em mais de 25 anos de carreira. Frederico é autor de 2 livros, Antecipe o Inevitável, A Arte e a Ciência de Liderar Mudanças e Qualidade de Vida Produtiva. Uma das coisas que eu fico muito curiosa é a respeito, doutor, do excesso de proteína. Sim. Tem muitos atletas que é 2 dúzias de ovos por dia, Sim. 1 dúzia de ovos por dia. Isso não sobrecarrega o rim? Eu sempre digo que os gregos já estavam corretos, Aristóteles. A virtude está no meio, ou seja, das 4 virtudes estoicas, que é a sabedoria, a justiça, a prudência, a sabedoria, a coragem, justiça e prudência, temperança. Que não faz mal A pra ninguém. temperança é a virtude do meio. Tudo em extremo você pode ter certeza que tem um efeito colateral, toda dieta que seja extrema de alguma coisa, você paga um preço. Claro, isso está dizendo, no longo prazo isso não é saudável, evidentemente que não é. Se essa pessoa fizer uma microalbuminúria, que é um exame de urina, ela vê que ela está perdendo proteína, porque a proteína está lesando. Então, o excesso de qualquer coisa tem um preço, ainda mais no longo prazo. Por quê? Se você voltar, nós temos que lembrar que o ser humano ele andou pelo menos 2,5 milhões de anos na savana africana como nômade. E um ser nômade ele não come a mesma coisa todo dia em grande quantidade. Não é isso? Por isso nós somos onívoros, Nós somos onívoros. Nós podemos comer carne, legumes, A gente é onívoro, a gente não é... Igual o camarada fala assim, sou vegano. Vai ter problema também, Como é que você é só vegano? Você é onívoro. Na natureza não existe um bicho vegano. A pessoa fala assim, a vaca. Não, a vaca quando ela come capim, ela come joaninha, grilo, tudo vai para dentro. Ela está comendo animal também, vamos dizer assim, que não é vegetal. Então, assim, todo extremo tem um preço. Mesmo que a pessoa fale assim, ainda não descobriram, então é melhor você não fazer isso, você está entendendo? Porque isso é um princípio lógico. Por isso que eu digo que os gregos eram sábios, Você vai concordar comigo, assim, eu sempre tenho nas minhas lives a pessoa falando assim, isso aqui, a gente sempre quer uma bala de prata, Eu brinco assim, a gente procura a panaceia, Uma solução, não é isso? Então, toda vez que você ouvir alguém falando, isso resolve tudo, você pode suspeitar, porque isso não existe, porque isso é um viés humano, o ser humano quer achar uma panaceia, Só que não existe a panaceia, não é verdade? Não é isso? Verdade. Então, a vitamina D, é o óleo de CBD, não, vai resolver algumas coisas, vai ter coisa que não vai resolver, mas é esse desejo de achar uma solução que resolva tudo, E é verdade. Bom, então, mesmo que alguém vai falar assim, não, mas não é evidência que muita proteína, não interessa, porque não descobriu ainda, porque pode ter certeza que daqui uns dias descobre. Porque o excesso de tudo tem um preço na vida. Exatamente. Isso nós não estamos falando só, até mesmo dos ovos, porque a carne também em excesso. Isso. Porque tem pessoas que são carnívoras. Eu vou te dar um exemplo também. Eu tenho paciente que correm todo dia 20 km por dia e depois ainda fazem 1 hora de musculação. Até quando que o corpo aguenta isso? Como eu tenho paciente que eu acompanho há 15, 20 anos, eu falava para eles que ele podia fazer aquilo, hoje tem assim, o joelho destruído. Acabou o joelho. Os excessos. E, por exemplo, mulheres entram na menopausa, eu tenho uma paciente que passou a ter fraturas espontâneas na tíbia. Impacto. Você tá entendendo? Aí começava a doer a canela, fazer um raio-x de uma fratura. É claro que a máquina não foi feita para fazer isso, não. Eu brinco que isso é coisa para mutante, para atleta. O atleta é um mutante, você concorda? O atleta é um mutante, É outro ser. Então o camarada quer treinar igual um atleta, você não é mutante. Ele que é um atleta de elite, Que diga-se passagem, atletas de elite são todos detonados, a articulação deles pagam um preço por aquilo. O que o senhor recomendaria para a terceira idade, principalmente para as mulheres, de exercício físico? A mulher é um ser mais complexo do homem. E é claro, a mulher é a mãe de todos, Ou seja, a mulher foi selecionada para acolher um ser. É muito diferente de um homem. Sim.
A mulher vive mais, né? Você não tem excursão do Sesc de viúvos. É verdade. Só tem de viúvas. Né? Você vê uma excursão, você tem um ônibus, só tem um velhinho e 40 velhinhas. É verdade, você pode olhar, não tem. Cuidado, homens. Tá vendo? A mulher vive 8 anos a mais que um homem, em média. É como se o yang do homem é o seguinte, é rápido e fugaz. Então ele morre. E a mulher não, é um yin, ela dura mais tempo. Né? Não tão intenso, mas ela dura mais tempo. Sim. A menopausa, então, ela é um corte. Ela não é igual a do homem, é como se fosse cozinhar um sapo, ele vem devagarzinho, ele não percebe o corte. Então, quando a mulher entra na menopausa, o grande problema para a saúde dela a longo prazo são os ossos. E como ela vai viver mais que os homens, Pode haver uma osteoporose, então. Isso. Como ela vai viver mais que os homens, e 40% das pessoas, depois dos 80 anos, 40%, ou seja, 4 em 10 pessoas morrem em decorrência de uma queda. Sim. Cai, quebra o fêmur, tem que ficar na cama, fica na cama, tem uma escara, o rim sim. para. Né? Assim, verdade. quando você tem uma certa idade, o rim você não pode parar, não. Eu lembro de uma tia, irmã da minha avó, saudável, de 92 anos de idade. Ela foi no médico, a filha falou assim, mãe, você desce aqui que eu vou parar o carro. Ela ficou em pé. Ela ficou em pé assim, esperando a filha 5 minutos. O fêmur quebrou, só dela ficou em pé. Você me entende? Não é que ela caiu, não. Ele quebrou, ela caiu. O peso... ela ficou... quebrou o fêmur. Uhum. Ela foi pra cama, deitou, o rim para de funcionar. Você pode ver que é assim mesmo. Misericórdia. Então, o primeiro cuidado é o osso, porque você tem uma janela de oportunidade que dura 10 anos. Então, a atividade física, você fala qual que é importante. Neste caso, tem que ter um pouquinho de impacto, porque um pouquinho de impacto, fortalecer. porque aí o corpo toma impacto, produz osso, toma impacto, produz osso, entendeu? Não pode ser igual da minha paciente ao ponto de fraturar. Sim, entendi. Então é impacto e tração, porque do mesmo jeito que você bate e tem um impacto, correndo, por exemplo, você faz o hidroginástica, você faz a alavancagem. Quando você alavanca o corpo, o tendão puxa o osso, né? Você vai fazer musculação ou hidroginástica, aquela tração do tendão no osso também estimula o osso. E se não tiver contraindicação, usar hormônio, porque a paciente acha assim, não doutor, eu não tenho fogacho. Mas não interessa, se não usa hormônio é por causa do fogacho, não. Você usa hormônio para preservar a qualidade de vida dos ossos, especialmente. Entende? Então não é o fato de não ter fogacho que você deve ou não usar hormônio. É para preservar o osso. Então, esse é um cuidado que ela tem que ter, né? E nós temos que lembrar o seguinte, depois do útero e da mama, o órgão que tem mais receptor, né? O receptor é como se fosse a fechadura. O hormônio é uma chave que liga no receptor. Então, depois do útero e da mama, o órgão que tem mais fechaduras para hormônios, de receptores, é o cérebro. Então, por isso que a mulher entra na menopausa, ela fala assim, doutor, meu sono alterou a minha memória, eu agora estou meio triste, eu estou ansiosa, e mudou. Você entendeu? Então, assim, é um momento que tem que ser cuidado, né? Ela tem que se cuidar integralmente e atentar para o peso, porque ganha um pouquinho mais de peso, né? Então, entrou na menopausa, as coisas mudam. Mudam. Então, é de uma complexidade diferente de um homem. Ele não tem isso, né? Como ele tem testosterona, raramente você tem um homem com osteoporose. É mesmo, né? Não é? Você vê, é muito raro. Porque o osso, ele tem 2 células. O osso é um paradoxo, né? Como os dentes. É o tecido que quando você está vivo, mais estraga, né? Você tem que ir no dentista, tem cara, né? E depois que morre, é o último a ser degradado. É mesmo. Interessante, né? Então o osso, ele é uma matriz de proteína com cálcio. Então ele tem 2 células. Uma que vai comendo o cálcio e outra que vai reconstruindo, entendeu? Então ele é vivo, o osso é vivo. E você vê a beleza divina, é uma coisa, nós não temos um material tão leve e tão resistente quanto o osso. Né? Ele é leve e extremamente forte. Então o que acontece com a idade é o seguinte, a célula que come, ela não para. Quando a mulher entra na menopausa, a célula que constrói para. Entendeu? O homem não. A testosterona e a progesterona estimulam a célula que constrói. Então, mesmo se a mulher usar um pouquinho de testosterona, que hoje é comum, ela está estimulando a célula que constrói o osso. Porque senão essa parte, não fica só a outra comendo. Então, quando você repõe seu estrogênio, o que o estrogênio faz? Ele freia a célula que come. Por isso que você preserva o osso, entendeu? Mas o estrogênio não estimula a célula que constrói.
É só a progesterona ou a testosterona. Deve existir também um suplemento Sim. que ajuda a nossa memória também, Sim. porque a terceira idade a gente fica, Sim. como nós falamos, fica deficiente de Sim. muitas, né, vitaminas, proteínas. Sim. Tem algo assim bem interessante? Então, eu sempre digo que o suplemento, ele é a cereja do bolo, né? Então, o bolo, nós temos que nos movimentarmos, comermos saudavelmente, dormirmos bem. O sono tem que ser algo sagrado, né? Evitar excesso de luz antes de dormir. Hoje você tem óculos, né? Óculos de grau mesmo, lente transparente, que é bloqueador de luz azul, que a luz azul da tela do computador, do celular, da televisão, ela tem um feixe da luz, que é o feixe azul, que para o cérebro é como se tivesse dia, como se fosse um dia. Então o cérebro não pensa que tem sol ainda. Então você vai dormir, você demora a pegar no sono ou não entra em sono profundo. Então nós temos que adaptar o celular, o computador, para ter menos luz. Você consegue fazer isso, né? Então, aí nós chegamos, tá bom, nos suplementos. Então, quando você chega nos suplementos, você tem que ter suplementos que ajudem. O suplemento pode ajudar como? A chegar mais sangue no cérebro, né? Produtos como assim, o ginkgo biloba melhora a circulação, a microcirculação, melhora. Por isso que ginkgo biloba melhora a labirintite. Eu ia te fazer essa pergunta a respeito dele, então é bom tomar? Ele melhora a circulação de sangue. Mulher não faz barba, mas se um homem começar a usar ginkgo biloba, ele vai ver se ele faz a barba, ele sangra mais. O ginkgo biloba funciona mesmo, né? Para aumentar o fluxo de sangue. Você tem que ter suplementos que melhorem a membrana da célula. Sim. Esse você tem o ômega 3. Né? O cérebro, as membranas dos neurônios, que são as células do cérebro, a membrana é feita de ômega 3. Se você não comer ômega 3 suficiente, porque a dieta moderna ela é pobre em ômega 3, o corpo vai colocar uma outra gordura naquele lugar. Só que essas outras gorduras fazem a membrana ficar dura. Então a comunicação entre os neurônios fica mais lenta. Por isso que o ômega 3 é importante. E nós temos que cuidar da comunicação entre os neurônios. Então, você tem hoje algumas plantas que ajudam. Por exemplo, tem uma planta da África do Sul, cujo extrato padronizado se chama zembrim. O zembrim é uma planta que ele aumenta a quantidade de serotonina entre os neurônios e ele inibe uma enzima que melhora a nossa memória. Então, esse conjunto você pode fazer. Então, a pessoa pode tomar um ômega 3 com fosfatidilcerina, tá certo? E o ômega 3 todo mundo ia tomar, não só por isso, por outros motivos. Então, esse conjunto que vai ajudar. E, por exemplo, se você comer vegetais verdes, couve, o folato que tem lá, a gente sabe hoje que é tipo o ácido fólico que a mulher toma quando está grávida, ele é muito importante porque ele atua num lugar, uma reação, que é a mesma coisa de... O que a mulher toma? Para a criança não nascer com uma espinha bífida, né? Então, ao metilar melhor a mãe, o neném é preservado de alterações, que a gente chama de teratogenias. No caso, se você comer mais folato, você também produz mais dopamina, mais serotonina para o seu cérebro. Doutor, agora, para finalizar, Sim. Deixa todos os teus endereços, Sim. né, de Instagram, de Facebook, de YouTube. Lembrando que nós também, esta matéria está no meu Facebook, está no meu Instagram, está no meu canal lá no YouTube, né? Entre lá, curte a gente, inscreva-se no meu canal, porque aqui só acontece maravilhas, como a entrevista com o Dr. Frederico Porto. Fique à vontade. Então, pessoal, o Instagram é @drfredericoporto, o site é fredericoporto.com.br, Facebook também, DR Frederico Porto, YouTube Frederico Porto. Vocês vão achar todos os canais lá, o YouTube tem centenas de vídeos disponíveis, de muitos assuntos diferentes, e toda segunda-feira, às 20 horas, você me encontra ao vivo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Amei te Muito conhecer obrigado. e bater Muito esse obrigado. papo. Conhecia só mesmo por vídeo, né? Sim, muito obrigado. Mas nada diferente, gente. Perfeito. Muito obrigado. Bom. Que Deus abençoe grandemente. Um Muito feliz retorno Muito obrigado. para Minas. Muito obrigado. Gente, beijos, abraços, que Deus te abençoe grandemente e um feliz e abençoado descanso para todos.
gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez e sempre trazendo novidades. Hoje minha entrevistada será a doutora Mariana Gasperin e nós estaremos falando sobre chás, vitaminas e etc. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Deus. E daí, doutora? Milagre não tem. É bem complicado, assim, a gente tem um grande lobby hoje de reposição de vitamina para tudo quanto é coisa, assim, tudo, né? Então todo mundo repõe vitamina, polivitamínico, vitamina D, vitamina B12 agora também tá na moda, e sem nunca ter dosado na vida para ver se é baixo ou não, né? Tudo, o excesso é prejudicial. É prejudicial. Então eu vou dar o exemplo só da vitamina D, porque a vitamina D, assim, do Covid pra cá virou moda para emagrecer, para imunidade, para tudo. É bom. Realmente, quando a gente fala de deficiência, a pessoa que tem um déficit da vitamina, ela vai ter vários problemas, né? Então ela vai ter, pode ter osteoporose, osteopenia, raquitismo, pode ter alterações. Hoje já tem até alguns estudos que falam que a pessoa que tem deficiência de vitamina D tem uma chance maior, se ela tem a genética, para desenvolver até esclerose múltipla. Eles falam. Eu já ouvi falar. Tem estudos que mostram isso mesmo, né? Mas o que acontece com a vitamina D em excesso? Cálculo renal, deposita cálcio no rim, cálcio nas artérias, né? Então, não é de... Se você não tem necessidade de reposição de verdade, isso pode te fazer mal também. E isso as pessoas não entendem, acham que porque é vitamina, sempre vai fazer bem. E não é assim. Todas as vitaminas em excesso, elas podem atingir um nível tóxico e fazer mal para algum órgão ou até para o organismo como um todo. E isso é uma coisa que as pessoas não têm discernimento às vezes, e aí vê, a vitamina agora, o bom é tomar magnésio. Aí começa a tomar magnésio sem nunca ter dosado, ser visto se tem ou não deficiência realmente, né? Ou se é grupo de risco. Então, por exemplo, existem pessoas que elas não têm uma deficiência de vitamina D, mas elas são um grupo de risco e elas precisam fazer reposição. E essa avaliação, ela é do profissional da área da saúde. Ele vai saber te falar. Então, por exemplo, tenho pacientes que têm doenças do fígado que têm um risco de deficiência de vitamina K, de vitamina D. E aí a gente faz a dosagem seriada, às vezes a gente repõe. Mas são pacientes que são de grupos de risco. E aí, nesses grupos de risco, a gente vai atuar. Paciente que bebe bebida de álcool tem fator de risco para deficiência das vitaminas do complexo B, do grupo B. Então a gente vai individualizar de acordo com aquilo que aquele paciente tem de doença de base, se tem alguma doença, se não tem, né? E tem que fazer dirigida a reposição, né? Então não existe uma vitamina que é boa para todo mundo. Porque a deficiência, a alimentação, ela é individual, né? Então assim, o vegetariano, ele não ingere carne, ele tem um risco maior de deficiência, por exemplo, de ferro, de vitamina B12. É uma alimentação mais fraca, vamos falar assim. Né? É que assim, tem restrição. Todo mundo que tem alguma restrição de algum grupo alimentar, ele vai ter tendência a ter uma redução da absorção de X elemento da dieta. Né? Então, quem não come nada de verdura. A gente sabe que, por exemplo, a vitamina K, ela tá nas verduras verdes escuras, entendeu? Até às vezes o efeito do remédio muda dependendo da alimentação da pessoa, das medicações que a gente usa no dia a dia. O efeito do anticoagulante muda dependendo do hábito alimentar. Então, isso é uma coisa que é um problema hoje, porque as pessoas tomam polivitamínicos aleatoriamente, às vezes sem ter nenhuma necessidade, às vezes repõe. Já peguei paciente no consultório dele tomar 3 polivitamínicos que tinham a mesma coisa. Ixi, e fazer superdosagem. Já peguei paciente com nível tóxico de vitamina D. Ele tomava um polivitamínico com vitamina que tinha todas e tinha vitamina D inclusive. Que pode ficar intoxicado, lógico. Pode. E tomando mais um tanto de vitamina D toda semana lá, né? E você fala, o médico passou? Não passou. Ou então o médico passou. Mas você falou pro médico quando ele te prescreveu que você estava tomando já esse? Aí é uma outra coisa que os pacientes eles não fazem. Vai na consulta médica. Se não lembra todos os remédios que toma, leva os remédios.
leva as receitas. Eu sou assim, levo o nome de tudo Tem que levar, porque a gente às vezes esquece de falar. E às vezes você tá usando 2 vezes a mesma coisa. Não só de vitamina, de medicação mesmo. Às vezes tem um nome diferente, daí a hora que ele passou um nome fantasia a outro. Você não lembrou na hora, não falou. Às vezes acaba tomando 2 ou 3 medicamentos, que é a mesma coisa. A mesma coisa às vezes faz mal ainda pro corpo. Toma dose acima do que a gente precisa, né? Às vezes toma dose tóxica até da medicação, da vitamina, tudo. E assim, lembrar que melhor do que a gente repor vitamina é a gente se alimentar bem. Pode ser que mesmo a gente se alimentando, em alguns casos, precisa de suplementar. Saber dosar bem o prato, você está com todas as vitaminas no prato. Todos os dias. Alimentação balanceada, variada, né? Isso. Na dúvida, buscar a orientação do nutricionista, do nutrólogo para ajudar, né? Se tem. E aí, assim, quando a gente tem um paciente que ele não tem nenhuma doença, ele não tem nenhum fator de risco, ele está fazendo déficit de vitamina e pode acontecer, aí a gente tem que ver o que está de errado, né? Será que realmente não tem nada? Vou dar um exemplo de paciente do consultório. O paciente veio com uma osteoporose, paciente super jovem. Nossa. E déficit de vitamina. O paciente tinha uma doença celíaca e não sabia. E aí fazia déficit de absorção. Então, não é comum da gente ver, né, paciente que não tenha problema de saúde, de repente não ter absorção das vitaminas. Por isso que a gente tem que sempre procurar orientação do profissional de saúde. Para ver se realmente tem. Se realmente tem, repôs, não resolveu, voltou a ter, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Será que não tem alguma outra coisa? Será que não tem uma doença por baixo disso tudo, né, subjacente? Às vezes tem. Então, a gente tem que ponderar. Tem que individualizar. Tem paciente que às vezes tem que fazer uma dieta que tem uma restrição de proteína, por exemplo, né, que não pode ter o excesso ali, né? Por exemplo, doença do fígado. Então, o paciente que tem doença do fígado, dependendo do tipo de proteína que ele vai ingerir, ele pode desencadear encefalopatia se for em excesso, né? Então, tem que ser uma coisa que seja balanceada e que seja saudável. Eu vou te deixar à vontade para você concluir o nosso assunto, que foi bastante interessante, eu gostei. Então, assim, é aquilo. A gente não pode se deixar levar pelo que está na moda, assim, né? Tomar muito cuidado. Modismo. Então, a saúde é o nosso bem mais precioso. Então, a gente precisa fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer. Então, se você acha, tô tendo muito cansaço, tô tendo algum sintoma, que acredito que possa ser por um problema, um déficit de vitamina, procura um médico. Né? Faz ali a dosagem dos exames, faz as dosagens das vitaminas que forem necessárias para você. A gente tem as dosagens ali por faixa etária, o que precisa, o que não precisa, pelo tipo de problema de saúde que tem ou que não tem. E aí, um profissional da confiança que você tenha, que ele vai te prescrever o que realmente você precisa fazer. E é isso. Muito obrigada por receber a equipe do programa da Tamires mais uma vez. Você é um amor, sabe que te quero muito bem. Muito obrigada mesmo. E lembranças para a família. Obrigada pelo convite, né, por estar podendo, assim, compartilhar um pouco mais disso, que é uma coisa que a gente vê cada dia com mais frequência e que vai ser um problema dentro em breve. Já está sendo um problema, a gente vê já repercussões disso no nosso consultório, no dia a dia, né, até com pessoas da nossa própria família. E que vem crescendo muito a níveis alarmantes aí, a automedicação, né, o uso aí dessas soluções milagrosas, né, que com a facilidade da internet, com a facilidade da informação, nem toda informação tem qualidade. E isso é uma coisa que é de difícil discernimento. Então, obrigado por esse espaço para a gente estar falando de informações de qualidade, informações reais aí para a população. Sempre junto com você, sempre vamos deixar no que cabe a nós estaremos procurando sempre profissionais para levar informações importantes para todos vocês. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Hoje
no programa da Tamires nós teremos uma receita super bacana. Almoço completo em uma panela só. Delicioso, com bastante legumes, é o que a família precisa. Então, vamos começar a nossa culinária de hoje. Aqui eu já coloquei óleo, mas eu vou colocar também uma manteiguinha, né, para fritar aqui o alho e a cebola. Quando a cebola estiver assim fritinha, não precisa caramelizar ela, não precisa ficar escura. Agora eu vou colocar o alho, você coloca a quantidade que você quiser. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 xícaras de arroz. Agora eu vou colocar brócolis e também a couve-flor. Cenoura, você corta ela bem miudinha, porque a cenoura demora para cozinhar, tá? Então, a gente vai fazer isso. Tem legumes aqui que cozinha bem rapidinho, mas isso não quer dizer, porque você está colocando pouquinho. Que não precisa, eu falo que não precisa nem carne, né? Comidinha assim. Aqui é o chuchu e a abobrinha. Vamos colocar um pouquinho de milho, você pode colocar ervilha se você quiser. Aqui eu vou colocar tomate sem semente. Você pode colocar sem pele e sem semente também, sem problema nenhum. E agora nós vamos colocar água preparada nesse arroz. Aqui já tem o sal e tudo. Você saboriza a sua água do jeito que você quiser. Nós vamos deixar aqui agora, porque vai cozinhar. Já tem a água, tá tudo certinho. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui nosso arroz. Olha só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura nesse arroz. Tem água ainda, mas eu preciso que cozinhe esses ovos, tá? Falar nisso, eu vou colocar um queijinho aqui também. Esse arroz, para ficar mais completo ainda, mais proteína. Agora é aguardar para que o ovo se passe. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou mexer tudo isso aqui. Agora vai para o refratário e mostro para vocês prontinho. A nossa culinária está concluída. Eu vou experimentar. Eu estava até comentando aqui que uma carne e um molho junto vai bem, não vai? Por quê? Porque como é um arroz com legumes e queijo, e daí você coloca o ovo, você mexe, daí fica bem, ó, os pedacinhos né, umas partes dos ovos aqui, e fica bem saboroso. Eu amo assim, isso aqui já para mim está completinho. Então vamos experimentar? Esse queijo deu um sabor assim super especial nesse arroz. Pode fazer em casa se você gosta de arroz assim e o pessoal vai te agradecer. É muito gostoso. Eu agradeço o carinho e a atenção de vocês para mais uma culinária do programa da Tamires. Não esqueçam, lá no YouTube, curtir os nossos trabalhos, inscrevam-se, né? E lembrando que nós estamos lá no Facebook também.